Olá, como vai você? Que prazer, adorei te ver. Palma, palma, mão com a mão, um abraço de coração. Olá, meus amores, um abraço de coração em todos vocês. Que saudade! A tia veio com uma aula hoje super legal. Vocês irão amar, tenho certeza. Mas antes de começar, eu quero saber, já vestiram a farda? Vamos lá vestir a farda do colégio para se sentir na aula com a tia Carla. Eu já vesti a minha. Vamos começar? Hoje nós vamos aprender um assunto muito legal. Vamos lá. Observem atentamente cada detalhe dessa imagem. Nossa, o que está acontecendo aqui? Gente, o que vocês conseguem ver nesse lugar? Isso, muito bem, Laura de Souza. Muitos carros, não é? Carros para todo lado, carro entrando de um lado, carro entrando de outro. E você, Miguel, o que você está observando nessa imagem? Muitas motos? Isso mesmo, muitas motos. E motos vindo de todo lugar, não é, gente? Miguel tá certo e vocês também estão certos. As motos vêm de todos os lados. E o que nós conseguimos ver aqui mais nessa imagem? Muitos pedestres e pedestres andando no meio dos carros, no meio das motos. Muito provavelmente um acidente pode acontecer aqui, não é? E vocês acham que essa cena aqui, que esse lugar é aqui no Brasil? No Brasil o trânsito funciona desse jeito? Vocês já foram em algum lugar que o trânsito é dessa forma? Quem respondeu que não é no Brasil, acertou. Esse trânsito aqui, gente, é lá na Índia. Agora observem o trânsito da Índia. O que é que está faltando aqui nesse lugar para melhorar o trânsito de pessoas e de automóveis? Observem direitinho. O que é que está faltando? O que é que não tem aqui? Acertou quem respondeu: os sinais de trânsito. Tia, cadê os sinais de trânsito desse lugar? Está uma bagunça. Vocês já imaginaram se não existissem os sinais de trânsito? O trânsito seria um caos, como aquele da imagem que nós vimos, não é? Viriam carros de todos os lugares, ninguém sabia onde parar, onde podia entrar à direita, onde não podia. Seria uma bagunça. Isso mesmo. Isso também, gente, acontece com a leitura e com a escrita. Existem os sinais e esses sinais, eles são de grande importância para que nós possamos entender a mensagem que está sendo passada ali naquele texto, naquela frase. Alguém sabe de quais sinais eu estou falando? Quero ouvir. Olha só quais são os sinais que eu estou falando. São os sinais de pontuação. Muito bem, acertaram. Esses sinais, eles são muito importantes para que nós possamos entender aquilo que nós estamos lendo, não é? Se não existissem os sinais de pontuações, ficaria muito difícil de entender a mensagem. A tia trouxe para vocês alguns desses sinais e vai mostrar, explicar a vocês qual é a função de cada um. Vocês estão vendo o meu avental? Eu estou bonita, mas vocês não sabem que esse avental ele é mágico. E dentro desse meu bolso, vai sair muita coisa legal. Quero ver quem vai aprender comigo, hein? Vamos lá. O que será que eu estou tirando do meu bolso? Um sinal de pontuação. Quem sabe o nome desse sinal de pontuação? Muito bem. Acertou quem respondeu? Ponto de exclamação. Gente, eu uso ponto de exclamação para mostrar que estou admirada, que eu estou surpresa, que eu estou alegre ou que eu estou espantada. Isso mesmo. Vejam a frase.
Tia Carla ama vocês. Vejam que na frase tia Carla ama vocês, eu mostrei que estou entusiasmada, que eu estou feliz. Então, no final dessa frase, eu uso o ponto de exclamação. Eu vou colocar ele aqui de ladinho, tá bem? Vamos ver o que mais eu vou tirar do meu bolso? Olha só. Outro sinal de pontuação. Quem sabe o nome desse sinal de pontuação? Olha como ele é bonito. Isso, muito bem. O ponto de interrogação. Gente, para que é que eu uso esse ponto de interrogação? Quando eu uso esse ponto de interrogação? O ponto de interrogação, ele indica que aquela frase é uma pergunta. Olha a pergunta que eu vou fazer. Tia Carla ama vocês? Ficou diferente, não foi a frase? Olha, tia Carla ama vocês? Eu agora perguntei. E aí, vocês acham que tia Carla ama vocês? Tia Carla ama muito. Olha só, tia Carla ama vocês? Olha como a mesma frase fica diferente quando você muda apenas o sinal de pontuação. Vejam o quanto eles são importantes para que a pessoa que está lendo consiga entender a mensagem que está querendo ser passada. Vamos colocar aqui o meu sinal, o meu ponto de interrogação, tá bem? Será que tem mais sinal de pontuação aqui dentro? Olha só, gente! Quem sabe o nome desse sinal de pontuação? Isso mesmo, essa daqui é a vírgula. Gente, a vírgula, ela é usada para dar uma pequena pausa na frase ou no texto que você está lendo. Por exemplo, olha a frase. A tia irá usar para a aula de hoje lápis, tesoura, cola e caneta. Vocês perceberam que de um objeto para o outro a tia deu uma pequena pausa? Isso mesmo, porque tem a vírgula entre um objeto e outro. A tia já vai mostrar os exemplos aqui para vocês, tá bem? Vamos colocar a minha vírgula aqui de ladinho. Vamos descobrir qual é o outro sinal de pontuação que nós temos aqui. Agora, gente, eu tenho aqui 3 amiguinhos que eles não se separam. Olha só, 3 pontos. Esses 3 pontinhos, eles não se separam. E eles recebem um nome. Sabe que nome eles recebem? Reticências. Repitam com a tia. São as reticências. Quando vocês verem 3 pontinhos juntos, significa que eles são as reticências. Muito bem! E vocês sabem quando é que nós usamos as reticências? As reticências, gente, elas são usadas quando houve uma interrupção no pensamento, na fala. Por exemplo, naquela frase que a tia falou sobre os materiais que nós iríamos utilizar na aula de hoje. Vejam, para a aula de hoje, a tia irá precisar de cola. Fui interrompida, eu não terminei a frase. Então, no final dessa frase, vem as reticências, porque ela não foi concluída, ela não foi terminada, tá bem? Vou colocar aqui, ó, as reticências, porque elas não podem ficar separadas, tá bem? Vamos ver aqui qual é o outro sinal de pontuação que nós vamos ter. Olha só, gente. Olha o sinal de pontuação que eu tirei daqui do meu avental. Esse aqui vocês conhecem muito bem. Quem sabe o nome dele? Isso, muito bem. É o ponto final. O ponto final, ele indica que a frase acabou. É uma frase afirmativa ou uma frase negativa que encerrou. Por exemplo, quando a tia Carla diz assim, tia Carla ama vocês. Vejam, a entonação não foi de admiração, nem foi de pergunta, foi uma afirmação. A tia Carla ama vocês. No final dessa frase, nós usamos o ponto final. Vamos colocar aqui, mas tia,
Existem outros pontos, outros sinais de pontuação? Existem sim. Vamos ver aqui, ó. Olha, um tracinho. Que tracinho é esse? Quando nós vamos utilizá-lo? O nome desse sinal de pontuação aqui é travessão. E eles são utilizados para mostrar que alguém irá falar. Ele é utilizado quando o texto é escrito em forma de diálogo. Alguém irá falar. Então, antes da fala da pessoa, antes da fala do personagem, vem o travessão. Todas as vezes que você vê o travessão em um texto, você vai saber que depois daquele travessão tem a fala de alguém, que alguém vai falar, tá certo? Geralmente, gente, quando existe o travessão, na maioria das vezes, antes dele vem esses dois amiguinhos aqui, olha. Eles não se separam. São os dois pontos. Eles sempre estão, um em cima, o outro embaixo. Sempre juntinhos também. Os dois pontos, eles são usados para enumerar algo ou indicar que a próxima frase será a fala de alguém. Por isso que eu falei para vocês que geralmente o travessão, antes de ser utilizado, vem os dois pontos na fala anterior. Combinado? A tia vai dar alguns exemplos para que vocês possam entender melhor, ok? Vamos lá para os exemplos. Olha só, aqui a tia falou para vocês o seguinte: quando nós tiramos do avental da tia Carla o ponto de exclamação, lembra o que a tia falou? Quando eu estou admirada, espantada, entusiasmada, eu uso o ponto de exclamação. A tia falou assim para vocês, ó. Tia Carla ama vocês. Olha só, tia Carla ama vocês. Tia Carla ama vocês. Eu estou entusiasmada, eu estou alegre. Então, no final, eu vou utilizar o ponto de exclamação, ok? Vamos colocar ele aqui, ó. Um tracinho e um pontinho embaixo. Agora, vamos para outra frase, utilizando o ponto de interrogação. Vocês lembram que eu falei a mesma frase, apenas mudei a entonação, a forma como eu li? Olha só. A mesma frase, tia Carla ama vocês. Tia Carla ama vocês? O que foi que eu fiz agora? Uma pergunta. Então, nessa pergunta, no final, eu vou usar o ponto de interrogação. Vejam só, gente. Lembram que eu disse a vocês no início da aula, quando eu mostrei a imagem daquele trânsito caótico na Índia, onde era uma bagunça? Isso também pode acontecer na escrita. Se eu não tivesse aqui o sinal de pontuação indicando como eu devo ler essa frase, eu iria ler ela da forma como eu quisesse. Então, eu poderia ler a frase de uma forma, Gabriel poderia ler a frase de outra forma, Igor poderia ler a frase de outra forma e ficaria aquela bagunça. Então, o sinal de pontuação, ele indica como nós devemos ler cada frase ou cada texto, tá bem? Então, vejam só, a mesma frase utilizando esse sinal de pontuação aqui, ó. O ponto, como é o nome dele? Ponto, muito bem, ponto final. Olha só, tia Carla ama vocês. Então vejam, eu nem fiquei admirada, nem fiquei entusiasmada, nem fiz uma pergunta, eu apenas afirmei. Tia Carla ama vocês. Então, nessa afirmação, no final, eu vou usar o ponto final. Deu para entender? Então, vejam que a forma
como nós lemos, a entonação ela modifica de acordo com o sinal de pontuação que nós utilizamos. Vamos para outro exemplo? Vamos lá. Vejam só. Deixa a tia apagar aqui, não é? Para podermos continuar. Vejam só. Lembram daquela frase que eu falei? Para a aula de hoje, iremos utilizar tesoura, cola, régua e caneta. Olha só. Para a aula de hoje iremos utilizar tesoura, cola, régua e caneta. Por que a tia leu assim, sem parar, sem respirar, sem uma pausa? Porque estão faltando os pontos, os sinais de pontuação, não é? Vejam. Para a aula de hoje iremos utilizar tesoura. O que é que vem depois da tesoura? Vírgula. Lembra que a tia explicou anteriormente? Cola, vírgula, régua e caneta. Terminou a frase? Qual é o sinal de pontuação que eu vou usar aqui? O ponto final. Muito bem, gente. Vocês estão, cada dia mais inteligentes. Estou gostando de ver. Essa turminha é show. Muito bem. Agora vejam. Nós podemos escrever a mesma frase utilizando outro sinal de pontuação. Sabe que sinal de pontuação é esse? Esses amiguinhos aqui, que não se separam. Os 2 pontos. Vocês lembram que a tia falou para vocês que os 2 pontos, eles podem ser utilizados numa frase para numerar? Lembram, não é? Então vejam. Para a aula de hoje, iremos utilizar 1. Cola, 2. Caneta, 3. Régua, 4. Borracha. Então vejam, aqui a tia enumerou, não foi? Estão faltando nessa frase 2 sinais de pontuação. Quem consegue identificar quais sinais são esses? Para a aula de hoje, vírgula, iremos utilizar. Então, aqui não iniciou uma numeração. Veja, eu não enumerei os itens que eu vou utilizar na minha aula. Então, antes de enumerar, vem os 2 pontos. Olha como eles são, gente. Um em cima e outro embaixo. Lembram que eu disse que eles não podem se separar? Isso mesmo, muito bem. E ainda, nessa mesma frase, nós podemos dar outro exemplo. Olha só. Para a aula de hoje, iremos utilizar caneta. Fui interrompida, eu não quis terminar a minha frase. Então, se eu não quis terminar a minha frase, eu fui interrompida, no final eu vou usar o quê? Eu não terminei meu pensamento, lembra? Que eu disse que tinham 3 amiguinhos que têm que ficar juntos e nós utilizamos quando nós não terminamos o nosso pensamento, são as reticências. Olha eles aqui. Não pode ser só 2 pontinhos, não, são 3 pontinhos, tá certo? São as reticências. Todo mundo compreendeu? Está todo mundo entendendo? Ao final da aula vai ter uma brincadeira bem legal. Aguardem. Vamos agora apagar, que a tia vai lembrar para vocês a aula anterior. Lembram que nós estudamos sobre os diários? Quem lembra dessa aula? Foi legal, não foi? Nós conhecemos os diários pessoais e os diários ficcionais. E um dos diários ficcionais que nós vimos foi
O Diário de um Banana. E a tia trouxe para vocês, ó, uma fala que está nesse diário. Vamos ler com a tia? Vocês podem acompanhar comigo lá no livro de atividades de vocês. Isso mesmo, aquele livro fininho. Olha só. Esse mesmo diálogo está aqui, ó, na página 14. Tá vendo ele aqui? Vamos ler comigo. Vejam só. Greg, você pode dar este bilhete para Shelley? Mas é claro, Aí olha o que dizia o bilhete. Greg é um bobo. Então vejam, nesse diálogo aqui existem alguns sinais de pontuação. Quais são os sinais que tem nesse diálogo? Vamos descobrir? Olha só, nós temos aqui, estão vendo a bolinha vermelha que a tia está colocando? A vírgula, temos o ponto de interrogação, temos o ponto de exclamação, temos a vírgula novamente e o ponto final, certo? Vejam que aqui nós utilizamos vários sinais de pontuação. Agora, gente, imaginem, se a tia pedir para você reescrever esse diálogo retirando dos balões. Lembram que tem um sinal de pontuação que a tia falou que ele é utilizado para indicar a fala de alguém, quando alguém vai falar. Isso mesmo, esse daqui, ó, o travessão. Então vamos reescrever esse diálogo sem os balões. Olha como ele vai ficar. Travessão, porque vai vir a fala dele, não é? Aí ele falou, Greg, você pode dar este bilhete para a Shelley? Ele fez o quê? Uma pergunta. Se é uma pergunta, o ponto de interrogação. Aí aqui eu posso ainda acrescentar a resposta do Greg. Olha só. Greg respondeu. E posso utilizar aqui no final qual o sinal de pontuação? Lembra que eu disse que ele pode vir juntinho com o travessão? Todo mundo lembra? Os dois pontos, ó, porque indica que alguém vai falar, tá bem? Os dois pontos, aí aqui embaixo, travessão e a fala do Greg. Mas, é claro, tá vendo? Então, todas as vezes que for um personagem que for falar, que for iniciar a fala de alguém, nós usamos o travessão. Todo mundo está entendendo? Muito bem, muito legal. Olha só, acompanhando no livro de vocês, vocês irão ver que nós temos o diálogo das crianças e aqui nós temos umas questões para vocês responderem, onde vocês vão escrever quais foram os sinais de pontuação que foram utilizados, qual a função deles no texto. Irão também reescrever, como a tia escreveu aqui para vocês, o diálogo fora do balão. Respondam com calma e com atenção, tá certo? E aqui na outra página, ó, nós temos uma imagem e para essa imagem vocês vão criar 3 frases. Uma frase vocês irão criar usando ponto final, outra frase vocês irão criar usando o ponto de exclamação e a outra frase o ponto de interrogação. Criatividade e capricho eu sei que vocês têm de sobra, ok? E aqui, ó, no último quesito, vocês irão pontuar as frases corretamente, ok? Façam com bastante atenção. Deixa a tia apagar aqui, só um minutinho, para que nós possamos continuar.
Olha só, lembram que eu disse a vocês que teria uma brincadeira muito legal e muito divertida? Vocês irão fazer essa brincadeira com a família de vocês. Venham aqui no Birô da Tia ver como será essa brincadeira. Olha só, em casa vocês poderão pegar qualquer caixinha que vocês tiverem. Pode ser uma caixinha de sapato, pode ser uma caixinha de perfume, pode ser uma caixinha de bombom, daquele chocolate gostoso que você comeu, pode ser qualquer caixinha. A tia pegou esse pote aqui, decorou, deixou ele bem bonito para mostrar a vocês como será a brincadeira. Quem aqui já ouviu aquela musiquinha Escravos de Jó? Legal, né? Eu também amo aquela música. Então veja, você pode fazer em dupla, em trio, em quarteto, com quantas pessoas vocês quiserem. Mas imaginemos que está você e sua mãe, ou você e seu pai. Uma dupla, certo? Vocês irão fazer o seguinte, cantando a musiquinha, ó. Escravos de Jó, jogavam caxangá. Enquanto canta, ó, passa para a dupla, volta. Passa para a dupla, volta, tá certo? Vamos lá, ó. Escravos de Jó, jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. O pote parou comigo. Eu vou abrir e vou ler a frase para você, para a minha dupla, no caso, certo? Que dia é hoje? Olha a frase. Que dia é hoje? A minha dupla, no caso a sua dupla, deverá dizer que sinal de pontuação foi utilizado nessa frase. Tem que observar a forma como foi lida a frase para que você possa identificar o sinal de pontuação, tá certo? Agora eu quero ver de vocês. Quem acerta? Que dia é hoje? Qual o sinal de pontuação que eu uso nessa frase? Isso mesmo, ponto de interrogação, porque eu fiz uma pergunta. Pronto, então eu acertei. Então deixo a minha frase aqui do lado, fecho a minha caixinha e começo a brincadeira novamente, ok? Canta a musiquinha novamente e será o vencedor quem acertar mais sinais de pontuação. Uma dica, se você errou, ao final do jogo, pega a frase, lê a frase, vê qual é o sinal de pontuação para que você possa aprender mais, ok? Vejam só, gente, no livro de vocês, lá na página 32, 31 e 32, vocês terão uma atividade muito legal, ok? Vejam só. Vocês lembram que no início das nossas aulas de língua portuguesa, nós falamos bastante sobre os direitos das crianças e dos adolescentes? Lembram, não é? Ai, foi muito legal. Foram aulas super legais, não foi, gente? Até repórter vocês foram. Vocês lembram disso? Que vocês entrevistaram os funcionários do nosso colégio falando sobre os direitos das crianças? Nós ainda vamos falar sobre isso em outra aula, ok? Mas vejam só, aqui na página do livro de vocês, na página 31, nós temos um trecho que foi tirado do livro Serafina e a Criança que Trabalha. Então, nesse trecho aqui, vocês irão realizar a leitura com a mamãe, realizar a leitura com o papai e irão responder as questões que estão sendo solicitadas abaixo. Vejam. Que personagens estão dialogando no texto que você acabou de ler? Então, você vai ter que descobrir aqui quem são esses personagens. Ah, olha a pergunta. Que personagens estão dialogando? O que é dialogar? É conversar. Dialogando. Que personagens estão conversando? Lembra que a tia falou, quando alguém vai falar, é utilizado ponto. Qual o ponto? Travessão. Muito bem. Aí aqui diz, ó, circule no texto o sinal que aparece antes da fala da professora e da fala de Serafina. Depois que você circular todos eles, você vai escrever aqui embaixo o nome desse sinal de pontuação, ok? E aqui do outro lado, gente, olha só. Lembram que várias vezes nas nossas aulas a tia abriu com vocês os QR Codes?
Legal, não é? Esse aqui, gente, é o máximo. Aqui tem um joguinho dos sinais de pontuação muito legal. Acessem, tá bem? Irão continuar respondendo e aqui no final nós temos frases, 3 frases. Vocês irão recortar e irão montar um diálogo aqui, ó, nesses 3 quadrinhos. Gente, deixa eu dizer para vocês, esse texto, esse diálogo é uma piada, é muito engraçada, mas eu não vou dizer, vocês vão ter que descobrir, hein? Combinado? E lá naquela envelope, lembra que tia falou na última aula que vocês receberam um envelope? Nós temos 2 atividades sobre sinais de pontuação, tá bem, ó? 2 atividades. Vocês irão ler e responder com calma. Aqui vocês irão utilizar os sinais de pontuação adequados para esse diálogo e nesse caça-pontuação vocês irão encontrar os nomes dos sinais de pontuação que nós aprendemos na aula de hoje, ok? Na outra atividade, nós temos também uma piada, muito engraçada, olha só, uma pataquada. Então, vocês irão responder a pergunta que está aqui, vocês irão ler a pergunta e responder, e depois irão falar sobre os sinais de pontuação. Tia Carla volta a repetir, qualquer dúvida, entra em contato pelo WhatsApp que nós conversaremos e tia vai tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, combinado? Então vamos lá na nossa agenda. Olha a agenda de hoje. Atividade no livro, páginas 31 e 32, que são essas páginas que a tia acabou de explicar a vocês. Livro de atividades, páginas 14 e 15, o livro fininho, hein, gente? Atividades na folha e trilha liberada na plataforma Positivo. Lembrem que a tia falou para vocês na aula anterior. Quanto mais nós exercitamos, mais nós treinamos o nosso cérebro, e ficamos cada vez mais inteligentes. Combinado, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês estudem bastante, caprichem bastante e tia tem uma mensagem para vocês. Calma, é só uma pausa. É só uma pausa. Logo, a gente aperta o play e o mundo volta para o lugar. Ou seja, gente, logo, tudo isso vai passar e nós vamos nos encontrar novamente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!